delas, minimamente, a privacidade mínima que elas vão ter ali, como é que fica? Será que é razoável você exigir o sexo feminino para esse concurso? O Roberto Barroso entende que sim. Você tem critérios de razoabilidade nesse caso. É razoável exigir para o concurso de arquiteto que o arquiteto seja do sexo feminino? Aí não. Uma discriminação sem nenhum critério técnico ou científico, desproporcional, odiosa. Ah, mas a mulher tem mais sensibilidade do que o homem, o arquiteto tem que ter sensibilidade. Não, não é razoável, isso é um argumento vulgar, não é técnico científico. Na verdade, a função de arquiteto ou arquiteta, ela independe do sexo. Agora um outro exemplo. Imagine um concurso público que exige uma idade mínima para a magistratura. É muito controvertido o tema, mas a jurisprudência tem admitido a idade mínima para a magistratura, entendendo que o magistrado tem que ter um mínimo de conhecimento e um mínimo de experiência para poder julgar casos concretos. Aqui é uma polêmica enorme, mas enfim, tem se admitido a idade mínima para a magistratura. Idade mínima ou máxima para a carreira de polícia. Para ser policial, tem que ter menos, eventualmente, de 60 anos ou 50 anos. É razoável essa limitação? Tem se entendido que se for para a carreira de agente de polícia, é razoável a limitação de idade, por exemplo. Uma idade mínima ou uma idade máxima para a carreira de agente de polícia. E não seria razoável fazer essa mesma exigência, por exemplo, se fosse para escrivão de polícia, ou para aquela carreira na polícia que o agente exerce atividades meramente administrativas internas. Não está na rua, no contato com, enfim, com os infratores da lei penal, não precisa correr, não precisa ter agilidade. O policial, em regra, tem que ter, não é que tem que ser o policial brutamonte, mas tem que ser um policial que tenha minimamente agilidade, ou minimamente disposição para poder, eventualmente, né, fazer cumprir, ou fazer valer a lei penal. Mas agora, para a função de escrivão daquele outro agente lá que trabalha na carreira da polícia, mas que fica dentro da delegacia e não sai de lá, não faz trabalho externo, para que exigir dele a distinção entre sexo ou a distinção entre a idade? Para ele, você não vai poder fazer essas restrições. Então, tudo isso vai ter que ser analisado a partir, tudo isso em relação à isonomia, tem que ser analisado a partir da razoabilidade ou proporcionalidade. Claro que existem milhões de discussões e milhões de polêmicas, mas, pelo menos nessas situações que eu trouxe para cá hoje, de alguma maneira ou de outra, a doutrina e a jurisprudência já se posicionaram dessas questões e trouxeram essas soluções que eu pretendia abordar aqui ou trazer aqui. Alguma pergunta em relação à razoabilidade ou proporcionalidade? Avançando um pouquinho, para fechar a aula de hoje, um outro princípio que é tradicional e que todo mundo já ouviu falar, mas que é um princípio que está passando por uma releitura importante, segundo alguns autores, segundo uma visão. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A ideia tradicional é o interesse público que o Estado deve alcançar e promover, o interesse público ele é superior ao interesse do particular, ao interesse privado. Então o Estado, que é responsável pelo interesse público, ele teria superioridade em relação ao particular, onde você encontra o interesse privado. Então o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Logo, o Estado, que procura atender o interesse público, ele vai ter preeminência, prevalência em relação ao interesse privado, em relação ao particular. Essa ideia de supremacia do interesse público sempre foi considerada uma ideia tradicional, um princípio básico do direito administrativo. É esse princípio da supremacia, por exemplo, que vai justificar a desapropriação, que vai justificar o exercício do poder de polícia, as restrições que o Estado faz à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Essa supremacia do interesse público, portanto, ela acaba justificando uma série de institutos clássicos do direito administrativo. E sempre foi citado esse princípio como um princípio implícito e um dos mais importantes do direito administrativo. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello coloca esse princípio como um princípio pedra de toque do direito administrativo, um princípio fundamental. Ao lado da indisponibilidade do interesse público, a supremacia seria um princípio fundamental. Qual é a releitura que alguns vão fazer? Alguns autores hoje, como por exemplo Humberto Ávila, que eu citei hoje, o Daniel Sarmento, Ricardo Chier, alguns autores, constitucionalistas até, vão defender a ideia de que não existe a priori uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Alguns autores hoje, minoritários por enquanto, alguns autores hoje sustentam a ideia de que não existiria mais uma supremacia em abstrato do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, não existiria mais esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa não tem que ser uma ideia, regra geral, um princípio fundamental
e nem vai ser um princípio fundamental, na visão desses autores, do direito administrativo. Por que eles vão defender a inexistência desse princípio da supremacia? Porque esses autores vão afirmar que não existe no texto constitucional essa hierarquia entre o interesse público e, entre aspas, o interesse privado. Ao contrário, a Constituição Federal não teria trazido nenhuma hierarquia entre os interesses públicos e privados, que eventualmente ficam em conflito. A verdade é que a Constituição Federal pede a promoção do interesse público, diz que o Estado tem que atender o interesse público, vai se basear na solidariedade, a igualdade entre as pessoas, promover o bem-estar coletivo. É claro que a Constituição Federal pede a proteção do interesse público, mas ela, a Constituição Federal, pede o que também? Proteção aos direitos fundamentais, promoção dos direitos fundamentais. Artigo 5º, artigo 6º. Direitos fundamentais individuais e sociais estão lá consagrados no texto constitucional, a liberdade, a propriedade e por aí vai. E aí eu chego àquela premissa que a gente trouxe no primeiro encontro desse curso. Normas constitucionais trazem, de um lado, a necessidade de proteção do interesse público e, de outro lado, necessidade de promoção e defesa de direitos fundamentais. Pergunto, existe norma constitucional originária inconstitucional? Não. Só a norma constitucional derivada, a emenda que pode ser declarada inconstitucional. Se a norma constitucional originária, ela não pode ser inconstitucional, porque ela é originária, e se essas normas que trazem o interesse público e direitos fundamentais são normas originárias, pergunto, uma delas é inconstitucional? Não. Qual prevalece? Existe hierarquia entre normas constitucionais originárias? Existe hierarquia normativa? Não, tanto que você não pode declarar inconstitucional uma norma constitucional originária, porque não tem uma norma superior para ser o parâmetro desse controle. Então, não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. O que esses autores vão dizer, então? A Constituição Federal consagra o interesse público de um lado, direitos fundamentais de outro lado, não existe hierarquia entre esses dois interesses. Qual vai prevalecer? Existe algum que é superior ao outro? Em abstrato, não, vão dizer esses autores. Qual vai prevalecer? Depende da ponderação de interesses. Essa ponderação de interesses, na visão desses autores, vai ser feita em abstrato pelo legislador infraconstitucional, ou até pela Constituição Federal, ou eventualmente em concreto. Exemplo, desapropriação. Ah, mas professor, se não existe mais supremacia do interesse público, como é que você vai justificar então a desapropriação? Nesse caso específico, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 24, traz a desapropriação como uma possibilidade. A própria Constituição Federal já fez a ponderação, disse, olha, a propriedade é fundamental, poder público tem que atender o interesse público. Eventualmente o poder público pode, com limites, retirar a propriedade particular para atender alguns interesses públicos. A própria Constituição Federal admitiu a desapropriação, já admitiu a priori a supremacia do interesse, entre aspas, público sobre o interesse privado. Então, ou a lei faz a ponderação, ou ela vai ser feita no caso concreto a partir da razoabilidade ou proporcionalidade. Exemplo. Agora, no caso concreto, de ponderação em concreto, eu falei da ponderação em abstrato. A lei, a Constituição Federal, já disse que a desapropriação pode ser feita. Fez uma ponderação naquele caso, em abstrato, na norma. Ponderação em concreto. Poder de polícia. Imaginem lá um fiscal fazendo poder de polícia, um fiscal que faz lá, eventualmente, poder de polícia ambiental. O fiscal vai numa determinada empresa e verifica um determinado dano ao meio ambiente. Aquele caso que eu trouxe da chaminé. Ao invés de mandar colocar o filtro na chaminé e resolver o problema, ele interdita a fábrica. O que aconteceu com aquele poder de polícia? Ele foi o quê? Desproporcional, a gente já viu isso. E aí? Se o interesse público prevalece sobre o interesse privado, aquela atuação estatal não é válida? Não, porque o interesse público não passa pelo sacrifício desproporcional do direito privado ou do interesse privado. Você vai ter que conciliar isso, então, com a questão da razoabilidade mais uma vez. Mas melhorando um pouquinho aqui, gente. Essa doutrina ganhou força hoje. Esses autores escreveram sobre esse assunto e trouxeram essa relativização ou até o afastamento do princípio da supremacia do interesse público. Mas aqui, para esclarecer melhor a situação, doutrina majoritária, tribunais, eles continuam afirmando a existência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A maioria da doutrina, esmagadora maioria, e os tribunais, apesar dos argumentos razoáveis daquela doutrina moderna, a maioria da doutrina e dos tribunais, a maioria ainda entende que existe sim um princípio de supremacia do interesse público.
A questão é como você vai compreender esse princípio.